Olá, eu sou Darcy Bizan e você está no Tu Porém Podcast. O podcast literário dos Adventistas do 15. Episódio 34, O Grande Conflito, capítulos 13 a 15. Nos últimos dias, o mundo dirá: Deus está morto, Deus não existe. Deus é uma fábula criada pelos próprios seres humanos para trazer consolo diante de atrocidades. Tu, porém, lembre-se que o mundo, a natureza criada, tudo tende ao caos, mas nos detalhes vemos as mãos de Deus, o nosso Criador. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos irmãos, como vocês estão? Eu sou a Paula e estamos presentes aqui para mais um episódio do podcast Tu, Porém, o nosso podcast da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Parada 15 de novembro. E eu não estou aqui sozinha, eu estou com a Letícia, queridíssima Letícia, que é lá da Igreja de Itaquera e veio especialmente gravar esses episódios com a gente. Obrigada, Lê, como você tá? Oi, Paulinha, eu estou bem. Bom, é um prazer estar aqui novamente. Bom, queria chamar aqui o Matheus, que é da Igreja do Boni 4, é diretor de música. E aí, Matheus, como você está? Eu tô bem, Letícia. Prazer estar aqui novamente. E eu também não estou sozinho, estou acompanhado do meu amigo Paulo. Paulo lá da igreja de Vila Cosmopolita. Paulo, como é que estão as coisas? Eu estou muito bem, obrigado. É uma alegria e uma satisfação estar aqui com vocês. Quero deixar para os nossos ouvintes, porque você não está nos vendo e sim nos ouvindo, que se pegar esses 3 jovens que estão comigo ainda não dá a minha idade, tá certo? Mas tudo bem, estamos aqui. Já vamos entrar num capítulo maravilhoso, mas antes disso eu quero falar para vocês que tem uma pessoa que tem um nome semelhante ao meu, muito lindo, é a Paula. Olá, Paulinha. Oi, Paulo. Então vamos lá, irmãos, vamos começar mais um episódio. No episódio passado, o irmão Paulo já deu um start ali de qual capítulo nós iremos começar hoje, que é o capítulo 13, Norte da Europa. E eu já quero começar a falar desse reformador que ele é muito pouco lembrado, mas que a maioria das igrejas evangélicas do Brasil devem as suas doutrinas a não só ele, né, mas a um grupo que ele influenciou, que é o Menno Simons. Eu não sei se é Menno Simons ou Menno Simons. E ele foi um importante líder de um povo que se levantou durante a Reforma, que são os anabatistas. Irmãos, para falar dos anabatistas, como eu disse, dá um outro episódio dele, do Menno Simons. Eu vou falar bem resumidamente, mas basicamente, qual é a teologia do Menno Simons? Para ele, a igreja não tinha que ser só reformada, a igreja precisava retornar para o sentimento da igreja do primeiro século, que é a igreja que os apóstolos fundaram, né? Mas o Menno Simons e os anabatistas foram eles que começaram a falar que o batismo de criança não era válido, que o batismo tem que ser um ato consciente, uma decisão que você já tem plena consciência do seu pecado e você tem plena consciência que você precisa da salvação de Cristo. Menno Simons, citado aqui pela Paulinha, por incrível que pareça, ele era um padre. Mas também, como Lutero, começou a estudar e descobrir as verdades bíblicas. Muito importante, você que me ouve na sua casa, quando você buscar o conhecimento na Bíblia, e a Bíblia diz assim para você,
e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, conforme essa mensagem foi sendo pregada a todo o norte da Europa, eu quero citar uma frase que está no livro e que com certeza vai tocar você, que acha que a sua vida cristã é difícil, que acha que você passa por muitas provas. Num texto diz assim: além dos homens e mulheres e meninas, que também demonstravam coragem inabalável, havia esposas que permaneciam ao lado do marido na estaca, enquanto ele suportava o fogo, elas sussurravam palavras de consolo ou cantavam salmos para animá-los. As moças eram condenadas e eram enterradas vivas, e se deitavam na sepultura como se estivessem indo para o quarto dormir. Elas eram enterradas vivas, irmãos. Outras se dirigiam ao cadafalso, ou seja, aquele lugar que você vai ser enforcado, e ao fogo, vestida com as melhores roupas, como se estivessem prontas para o seu casamento. Então, quando o evangelho chegou no norte da Europa, Deus usou esses homens, esses reformadores. Todavia, eles eram usados pelo poder de Deus, e o Espírito Santo interagia de uma maneira que as pessoas se convertiam, como é que eu estou falando aqui. Hoje, você que me ouve, deixa a igreja porque o Mateus falou que você não cantava bem, ou porque a Letícia falou que você não fazia uma coisa ou outra. E esse povo aqui ia até as últimas consequências pelo evangelho, por conta desses reformadores. Dando continuidade ao capítulo, é interessante que nesse capítulo citam mais 2 países ali, e são países nórdicos, que é a Dinamarca e a Suécia. É interessante que na história, esses 2 países, eles eram países que seguiam primeiramente a religião nórdica. Eles seguiam ali Thor, Odin, né? E não é desse jeito que a gente conhece dos filmes, né? Era realmente igual à mitologia. E depois, com o contato desses povos com os países, principalmente a Inglaterra, que eram países bem católicos, eles começam a se converter ao catolicismo. Com o tempo, alguns começam a ter contato com a reforma. E é o que acontece com Tausen, que é da Dinamarca. Ele procura, né, uma escola na Alemanha, um monastério, para poder aprender mais sobre a Bíblia. Só que tem algumas coisas que ele começa a não concordar com o que ele está aprendendo, e ele começa a demonstrar interesse em estudar na escola onde Lutero estava ensinando, que era em Wittenberg. E aí ele vai aprendendo, e ele traz isso meio escondido para a Dinamarca. A Dinamarca já era um país, né, católico, e ele traz isso para a Dinamarca, só que as pessoas começam a descobrir o que ele está fazendo, e ele é preso. E aí ele começa a pregar para os seus companheiros ali, e ele falando: ó, eu estou pregando para vocês aqui, mas pode ser, se a igreja seguir mesmo o que eles fazem com os hereges, eu vou morrer. Eu vou ser morto. Mas ele só é expulso do monastério, e mesmo assim ele começa a pregar mais e mais. Quanto mais eles reprimiam, mais o movimento crescia. E ele também dá início ali à tradução para o dinamarquês do Novo Testamento. É interessante que o Mateus falou isso. Eu lembrei dos episódios passados, que a Fernanda, ela destacou uma frase muito bonita de um reformador. Agora eu não sei se a frase é do reformador ou se foi a Ellen White que escreveu, não me recordo agora. Mas diz o seguinte, que o sangue dos protestantes era semente. E essa frase é muito linda e complementa, né, o que o Mateus acabou de falar. E não só na Dinamarca, né, nós tivemos reformadores, mas na Suécia também. Tivemos 2 alunos de Lutero e Melanchthon, o Olavo e Lourenço Petri. Eles que levaram, né, a fé reformada para a Suécia, e eles também começaram o processo de tradução da Bíblia lá na língua deles. E tem uma frase que eu destaquei aqui, que eu achei muito bonita, que a Ellen White diz assim, está na página 105 do livro, O Grande Conflito. Declarou que os cristãos só deveriam aceitar os ensinos dos pais da igreja quando estes estivessem de acordo com as escrituras, e que a Bíblia apresenta as doutrinas essenciais da fé de maneira clara, a fim de que todos sejam capazes de compreendê-la. Então, irmãos,
esse conselho é válido até hoje. A gente só troca aqui, ó. Declarou que os cristãos só deveriam aceitar os ensinos dos líderes da igreja. Tira pais da igreja, coloca líderes. A gente só pode aceitar o ensino de qualquer pessoa que está num púlpito pregando se o que ela diz está de acordo com a Bíblia. Então, é um convite para nós estudarmos a Bíblia de forma exaustiva, porque a gente está passando aqui pela história como foi difícil a gente ter uma tradução para a língua do povo, né? Para a nossa língua. E então nós temos que valorizar, estudando a Bíblia, valorizar esse sacrifício de que esses homens de Deus e essas mulheres também de Deus, para que tivéssemos essa dádiva de ter a Bíblia em nossas mãos. E eu acho que é realmente uma dádiva, igual a Paulinha disse, porque a Bíblia acho que tem diversos gêneros, né? Então, minha mãe mesmo, ela leu a Bíblia diversas vezes e parece que cada vez que ela lê, mais ainda ela encontra coisas diferentes. Encontra ali romance, encontra aí um pouco de... não podemos dizer suspense, né? Acho que suspense. Encontra diversas coisas interessantes. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que aproveitar, ainda mais a gente sendo jovem. Nós não temos tanto hábito de ler, né? Então, uma forma de a gente começar já é pela Bíblia, né? Que tem diversos gêneros que a gente já pode se aprofundar. Então, meninos, o Evangelho continua a sua marcha. Então, agora já chegamos na Grã-Bretanha. E lá, depois vou pedir até para o Matheus falar para vocês o que é a Grã-Bretanha. Porque você às vezes tem dúvida, o que é o Reino Unido, o que é a Grã-Bretanha? Daqui a pouquinho o Matheus vai tirar essa sua dúvida. Enquanto Lutero já abria a Bíblia, veja bem, ela foi traduzida primeiro para o grego, em 1516. Só em 1516 que o Novo Testamento foi publicado ali no idioma grego. Mas aqui eu quero citar alguns personagens da Grã-Bretanha, por exemplo, Wycliffe e Tyndale. O que eu quero falar para vocês de Tyndale? Tyndale, então, ele começou a traduzir a Bíblia para o seu povo, e ele disse uma frase incrível que eu quero ler para vocês aqui. Ele disse assim, ó: eu desafio o Papa e todas as suas leis, e se Deus poupar a minha vida, em poucos anos garantirei que um garoto que conduz o arado saiba mais a Bíblia do que o Papa. É fantástico isso aqui, irmãos. A gente até se arrepiou aqui. Por quê? Porque quando a gente aprendeu que a palavra de Deus, ela livra, ela abre caminhos, ele abre entendimento. Então ele disse o seguinte frase, Tyndale disse que se a criança que mexe um arado lê a palavra de Deus, ela vai conhecer mais da Bíblia do que o Papa. Porque a Bíblia era um livro selado, nem os padres poderiam ler. Veja o que o diabo fez com o povo. E se você está me ouvindo aí agora, e se você é de uma igreja que só o pastor lê a Bíblia, saiba, está errado. Você também precisa buscar nas Escrituras a sabedoria divina. A Bíblia diz para você buscar, para ter nela um entendimento, e você verá que muitas das suas dúvidas serão sanadas. Porque eu vou falar uma frase para você incrível: a Bíblia, ela fala a língua do povo. Mateus, explica para a gente então o que é a Grã-Bretanha. Gente, a Grã-Bretanha, ela é um conjunto de países, né? É um conjunto político de países. Quais os países que fazem parte, né? É a Inglaterra, a Escócia e o país de Gales, né? E uma coisa interessante é que a bandeira da Grã-Bretanha é a junção. É a junção desses países, a junção da bandeira. E aí você junta ali a bandeira da Inglaterra, a bandeira da Escócia, né? E fica aquele negócio bonito, né? E inclusive eles têm a moeda própria, né? Que é a Libra. Então a Grã-Bretanha é esse conjunto de países. Eles saíram, né, ali da Europa, né, da União Europeia, e hoje eles formam este conjunto de países onde eles definem as relações diplomáticas, onde eles tomam decisões juntos. É uma união. Inclusive no esporte a gente vê, né, a Grã-Bretanha participando lá nas Olimpíadas e tudo mais. Então basicamente a Grã-Bretanha é esse conjunto. E só voltando um pouquinho para falar do Tyndale, que eu achei muito interessante, porque para gravar os episódios eu leio o capítulo, né? Mas eu também gosto de pesquisar mais sobre o assunto. E para quem está acompanhando o Tuporém desde o início,
se ouviu todos os episódios quando a gente gravou sobre o livro Vida de Jesus, vai lembrar que eu citei que Pesach em hebraico, que é a Páscoa judaica, significa passar por cima, e que o termo em inglês é Passover. E quem inventou essa palavra Passover, que é Páscoa em inglês, que é passar por cima em inglês, foi o Tyndale. Quando ele foi traduzir a Bíblia, que ele traduziu, começou o Antigo Testamento, né, traduziu o Novo Testamento também, ele procurou tirar tudo que lembrasse o latim, ele procurou tirar e procurou deixar a Bíblia mais inglesa possível, vamos dizer assim, que era para o povo entender. E aí ele criou essa palavra. E uma outra frase que ele disse que eu achei muito legal. Isso foi num momento triste porque ele, por conta, né, de ter traduzido a Bíblia e pregar a palavra de Deus, ele foi preso e foi condenado à morte. Ele foi morto por uma estaca, né, e depois disso o corpo dele foi queimado. Mas antes deles colocarem a estaca nele, ele fez uma oração audível que ele diz o seguinte: Senhor, abra os olhos do rei. Isso em 1536. No mesmo ano, um tempo depois, o rei de então, que era o Henrique VIII, começa a distribuir as Bíblias. Porque o Henrique VIII, a reforma protestante na Inglaterra foi totalmente caótica. Que o Henrique VIII é, assim, doido. Mas, se os irmãos quiserem pesquisar mais, enfim. E um tempo depois, esse rei Henrique VIII, ele tinha razões assim absurdas para querer separar a igreja, da igreja católica no caso, né, mas aí se separou e ele pegou para afrontar a igreja católica, para afrontar o Papa, ele de propósito foi lá, pegou as Bíblias que Tyndale traduziu e distribuiu para o povo. Então, a obra de Deus ele consegue fazer a obra de diversas maneiras, nem sempre é de uma forma muito linear, né? Esse homem de Deus aqui, citado por nós algumas vezes, o Tyndale, ele deixou alguns outros seguidores, Barnes, Fright, Ridley, Grammy, líderes da reforma inglesa. Esses aí foram contrários aos erros da Santa Sé. Também teve Hamilton, Richard, John Knox, muito conhecido de muitos irmãos da igreja adventista. Mas eu queria citar uma coisa que acontece, que está na página 110 do Seu Grande Conflito, que você vai receber gratuitamente em nossa igreja, que diz da expulsão de milhares, ou seja, no século XVII, milhares de pastores foram expulsos e as pessoas foram proibidas de participar de qualquer culto religioso que a igreja não aprovasse. Ou seja, para você ir em uma igreja, na época, a igreja católica tinha que aprovar os métodos utilizados naquela igreja e o que aquela igreja pregava. E tem uma parte aqui que eu acho incrível, que diz assim: o fogo da verdade divina já havia praticamente se extinguido nos altares do protestantismo, mas estava prestes a ser aceso novamente pela antiga tocha entregue pelos cristãos da Boêmia. Se você for ler o livro Grande Conflito, você vê que a gente foi citando nomes e cada uma dessas pessoas foram deixando discípulos e esses discípulos foram fazendo pessoas mais fervorosas do que eles. Então o livro Grande Conflito, ele é maravilhoso. Então cabe a você também ler e você vai ficar como nós aqui, maravilhados e extasiados, como que Deus agia, como que Deus fazia, mesmo o evangelho sendo proibido, mesmo as pessoas morrendo por estacas. Eu não quero nem citar aqui para você como que era colocada essa estaca num ser humano. Você já deve imaginar, por eu não nem citar aqui. Então aquela madeira era enfiada no corpo deles. Então, e depois eles morriam enforcados, depois eles morriam queimados. E, inacreditavelmente, as pessoas que viam aquilo saíam de lá com a sua fé mais fortalecida do que antes. É interessante que o próprio Jesus, ele alertou os discípulos sobre esses acontecimentos. Lá no começo ele disse que eles seriam odiados por causa do seu nome. E não só ali na igreja primitiva, mas no futuro também. Quando a igreja se corrompesse e as pessoas começassem a perseguir os irmãos reformadores por causa que eles não seguiam os ensinos do catolicismo.
Então, mesmo assim, as pessoas lembraram dos ensinamentos de Jesus e continuaram a pregar o evangelho. Né? Mesmo com todas as dificuldades, mesmo as pessoas morrendo, sendo torturadas, elas não desanimavam. Porque além de Jesus falar que elas seriam odiadas por causa do nome dele, ele afirma, ele confirma que depois disso eles receberiam a recompensa, que é a vida eterna no céu. Amém. Então, para finalizar o capítulo, irmãos, como a gente fala, né, é muito bom, mas a gente tem que correr. A Ellen White fala de John Wesley, que ele foi o fundador da Igreja Metodista, e ele se dedicou a vida dele inteirinha ao ministério, né? E diz assim, ao final dos mais de 50 anos que John Wesley dedicou ao ministério, os seguidores dele chegou a 500 mil de pessoas. Então, complemento o que o irmão Paulo acabou de falar. Então, Deus levantava um reformador, ele falava e levantava mais discípulos. Esses discípulos faziam mais discípulos. E é isso que é a igreja cristã, né? A gente trabalha através do discipulado. E só uma curiosidade para os irmãos, não só para os irmãos, né? Para todos os ouvintes, né, que estão nos ouvindo. Ellen White, antes de ser adventista do sétimo dia, ela era metodista. Ela era da igreja Conexão Metodista. Então, fica aí. Vamos agora voltar para a terrível França. Porque a França, irmãos, como eu já disse, foi um país complicado para a reforma. Nós vamos falar agora do capítulo da Revolução, que vai falar um pouco da Revolução Francesa também. Existe uma coisa super interessante aqui da Revolução, porque essa aqui a gente vai ter que falar com um pouco mais de seriedade, porque na história da humanidade, eu acredito que esse foi o único país, né, que decretou que Deus não existia. Então a gente vai ver tudo isso aqui. Então a Bíblia cita isso quando a Bíblia diz dos 42 meses e também das 1260 dias, que são a mesma coisa, tá bom, pessoal? Que começou lá em 538 depois de Cristo e que terminaria em 1798. É muito interessante o que nós vamos falar aqui para você, porque como um país chega à audácia, à petulância de falar que o arquiteto do universo, o grande criador de todas as galáxias, de todos os sistemas que existem, como que pode um país dizer que Deus não existia? Então, eu quero que você fique atento aos comentários que nós vamos fazer aqui. Foi uma grande revolução. A França se tornou o país mais herege da história da humanidade nessa época, e é muito legal que você acompanhe com a gente aqui para que a gente possa te tentar aí esclarecer para você em poucas palavras o que diz aqui no Grande Conflito sobre esse assunto. Só contextualizando, a Revolução Francesa, ela aconteceu pelos seguintes motivos, né? Antes de tudo acontecer, o que reinava na Europa era o poder absoluto, o absolutismo do rei. E a França queria quebrar isso, porque isso, como eles pensavam, era algo arcaico. Eles queriam uma coisa nova, eles queriam romper com as coisas velhas. Eles não queriam mais que o rei tivesse o poder absoluto e que a igreja dominasse tudo. Eles queriam romper com tudo. E aí eles não só disseram que o rei e essas coisas eram arcaicas, mas também que Deus era algo arcaico. Era algo antigo, algo que deveria ser passado. Então acontece, o rei, né, que era Luís, ele foi morto, né, e ali se inicia a revolução. E aí, como Paulo citou, as pessoas dizem que e isso é declarado de que Deus não existe, porque eles romperam com tudo isso. Religião para eles é algo do passado, é algo que eles já passaram por cima. Eles querem algo novo. A Revolução Francesa foi isso. Eles reformaram tudo. Eles fizeram uma grande revolução, não só na parte política, mas na parte religiosa também. E isso trouxe grandes consequências para a França. Não só no reinado do terror, que depois veio com Robespierre, mas até hoje, a gente vê vários atentados lá. Uma coisa, Mateus, que nosso ouvinte precisa entender é que a população falava que a palavra de Deus ficou morta. Não tinha mais que ter culto nenhum, a Deus nenhum, a não ser o culto em adoração à liberdade ao país. Mas um detalhe, eles chegaram a esse extremo, não era por causa da igreja protestante, eles chegaram a esse extremo por conta da opressão que a igreja católica, que se uniu ao Estado, fazia com o povo. Então eles preferiram ir contra a igreja católica
católica e com certeza o protestantismo que estava nascendo também levou a mesma culpa. Eu gostaria de falar uma coisa. A França, ela criou então uma deusa chamada a deusa da razão. E essa deusa ela tinha que ser adorada. O Criador dizia que os mortais parem de tremer diante dos trovões do impotentes de um Deus criado por seus temores. Ou seja, eles diziam que o Deus que existe, que a gente falava, que o catolicismo falava e o protestantismo falava, não existia. Existia a deusa da razão. Atenção para o que eu vou te falar. Eles então fizeram uma grande estátua da deusa da razão. O Senado decretou que a deusa da razão era a única a ser adorada. Um detalhe a todos: a deusa da razão ganhou uma forma, e para todos que querem saber a forma da deusa da razão, você pode visitar em Manhattan, nos Estados Unidos, a Estátua da Liberdade, que foi nessa mesma época. Aquela imagem era a imagem da deusa da razão, que depois eles também deram de presente para o grande Estados Unidos, e que nós da Igreja Adventista acreditamos que é a besta do final dos tempos, que surge do meio dos povos, que surge aqui da terra. Então essa deusa da razão em formato de estátua, irmãos, eles levaram uma mulher ao Senado. E essa mulher chegou lá nua e dizia: essa mulher é a deusa da razão. E depois dela fizeram uma estátua. Veja a que ponto chegou a cegueira da humanidade. Mas tinha um culpado. Claro que Satanás está no meio de tudo. Porém, a Igreja Católica da época fez com que o povo odiasse a religião, odiasse a igreja e odiasse a Deus. Só para contextualizar em datas, porque eu não sei a cabeça de você que não está nos ouvindo, mas a minha cabeça funciona de forma linear, então as coisas têm que ter um começo, meio e um fim. A Revolução Francesa, ela acontece de 1789 a 1799. Só que antes disso, antes de haver esse circo todo, né, porque foi isso que aconteceu, houve o massacre de São Bartolomeu, que ele é muito importante na história. E o massacre de São Bartolomeu, ele aconteceu na noite, né, do dia 23 e 24 de agosto de 1572. Então foi bons anos antes. A França já não era muito amigável. E o que aconteceu nesse dia? Católicos assassinaram cruelmente famílias protestantes durante inteiras. 7 dias, né? Então, e eles invadiram as casas das pessoas que eles sabiam que eram protestantes, e eles mataram todas essas pessoas a sangue frio. Só que lá no finalzinho, depois, quando acontece a Revolução Francesa, ela é contra a religião, tanto católica quanto protestante. Então, o Matheus pode me corrigir aqui, que ele é professor de história, né, irmãos? Eu não falei ainda. Acho que foi o Robespierre que ele criou a guilhotina. Me corrige se eu estiver errado. Então, na verdade, a guilhotina ela veio antes, né? Ela veio antes e, assim, todos que iam contra a revolução, todos que eles queriam matar, eles matavam na guilhotina. Só que, inclusive, o próprio Robespierre foi morto na guilhotina. Então, porque exatamente nisso que eu queria chegar. Porque os católicos perseguiram os protestantes. Houve também protestantes que perseguiram católicos também. Infelizmente, chega um determinado momento que os protestantes também começam a se valer de violência. Só que aí no final, chega a Revolução Francesa, todo mundo vai para a guilhotina, católicos, protestantes, e não só pessoas desses dois grupos, mas qualquer um que fosse contra o poder que estavam ali, né? Então é interessante como Deus age na história, né? Me permitam falar que na página 122, como os irmãos citaram aqui a guilhotina, diz o seguinte, irmãos, que o esgoto corria espumando com sangue até o rio Sena. Ou seja, era tanto sangue de matanças, os cativos eram metralhados com balas de canhão. Então, centenas de rapazes e moças de 17 anos de idade eram assassinados por aquele governo repugnante. E os soldados, irmãos, eles arrancavam os bebês e jogavam eles na lança. Foi uma época de trevas espirituais. E por que isso? Porque o país se afastou completamente de Deus. Uma coisa é você estar servindo a Deus de uma maneira
razoável. Outra coisa é você se afastar completamente. Então, como a Paulinha falou e o Mateus citou, o amor acabou ali. Então, o protestante matava católico, católico matava protestante e o povo odiava os protestantes e os católicos. Então, foi uma matança. Mas, irmãos, para finalizar já o capítulo, a gente tem a fundação das sociedades bíblicas. No século XVIII, ali até a Ellen White cita, em 1804, surge a primeira sociedade bíblica britânica e estrangeira. Então, no meio de tudo isso, ali no comecinho do século XIX, a Revolução Francesa, esses massacres todos acontecem no século XVIII, mas no começo do século XIX são criadas as primeiras sociedades bíblicas. E aí a palavra de Deus vai se espalhar mais ainda, porque a gente já tem a imprensa, né? Há muito tempo, né? A imprensa surge ali lá na época de Lutero, né? Lá atrás, 1500 e pouquinho. Mas a impressão, a tecnologia foi evoluindo, né? Mais e mais Bíblias são impressas, mais e mais pessoas começam a ter acesso à acesso à Bíblia. E eu vou citar aqui o que Voltaire diz, que eu dei risada da cara de Voltaire, porque ele diz o seguinte: estou cansado de ouvir as pessoas repetirem que 12 homens estabeleceram a religião cristã. Provarei que um homem será suficiente para derrubá-la. Só que não derrubou. E hoje estamos aqui, no ano de 2024. Voltaire morreu. Eu nunca li nada de Voltaire, não sei os irmãos, mas eu já li a Bíblia inteira. Eu estudo a palavra de Deus todos os dias. As sociedades bíblicas hoje não existem só algumas, né? Existem várias. A gente tem até a Sociedade Bíblica Brasileira, inclusive. Então, assim, tentaram, irmãos, tentaram destruir a religião, tentaram destruir Deus, apagar Deus da história, mas não conseguiram, porque o poder de Deus é maior sobre todas essas coisas. E com isso, a gente encerra mais um episódio, irmãos. Como sempre, aqueles que quiserem adquirir o livro O Grande Conflito, da Ellen White, procurem PDF na internet, procure qualquer igreja adventista mais próxima da sua casa, que você vai receber esse livro de forma gratuita. Procure saber mais sobre Revolução Francesa, sobre história, porque tudo isso é providência de Deus. Deus está no controle da história. E, novamente, o aviso vai ficar aqui na descrição do podcast, outros podcasts, né, de outras pessoas, né, o podcast do Bibotalk, que é especial da Reforma, são vários episódios, os irmãos podem maratonar. Já indico também um vídeo de um canal muito famoso, que é o canal Nostalgia, da Revolução Francesa. Eu assisti esse vídeo para poder entender melhor, né, os capítulos de hoje. E é isso, irmãos. Encerramos por aqui e até mais. Tchau, tchau.